Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. É grande nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolheste Zaqueu cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Motivos temos nós de sempre confiar, de erguer a nossa voz, de não desesperar, revendo aquele gesto que o bom ladrão salvou. Não foi também por nós teu sangue que jorrou. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Povo de Deus querido, que já se encontra aqui, lentamente, a gente está se reunindo, chegando para esse momento de oração, para essa live, e a gente vai tomando consciência de que a gente é esse povo da aliança, esse povo que Deus chama, esse povo que Deus conduz, esse povo que Deus convoca. É muito interessante perceber que no tempo da Quaresma, a nossa consciência é de que nós somos povo da aliança. O tempo da Quaresma, primeira coisa, não é um tempo em si mesmo, voltado para si mesmo. É um tempo que nos ajuda a preparar um outro momento muito especial da vida cristã, que é a Páscoa. A Quaresma está toda voltada para a Páscoa. É o nosso itinerário rumo à luz da Páscoa. Isso precisa ficar bem claro na mente da gente, não é? O tempo da Quaresma é tempo de preparação, é caminhar rumo à festa da Páscoa. Primeira coisa. A segunda é que esse itinerário nós não fazemos sozinhos. Senhor, eis aqui o teu povo. Nós caminhamos rumo à luz da Páscoa como povo. Eu fico muito feliz. Esse cântico agora, depois do inário litúrgico, cobre o Brasil inteiro. Mas eu tenho uma alegria de já desde pequenino cantar essa missa, que foi composta por um padre da Diocese de Amargosa, José Raimundo Galvão. Hoje ele é padre na paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Santo Antônio de Jesus. Era naquele tempo que tinha LPs e compactos. Aquilo era um compactozinho das Paulinas, chamado Missa para um Tempo de Perdão. Muito interessante, porque até o nosso segundo bispo diocesano, o terceiro bispo diocesano, Dom João Nilton dos Santos Souza, ele também participou da gravação desse CD, e sobretudo a gente ouve bem assim ali a voz dele no canto de comunhão, no deserto da vida, quando a sede me vem, que é o canto de comunhão desta missa para um tempo de perdão. Mas deixar desse capítulo de história do lado, que está enraizado também na vida da gente, que a gente precisa lembrar que é povo de memória. Então a gente, sobretudo, leva em consideração
consideração esse aspecto que ele deixou muito claro na teologia deste canto. Nós somos um povo, e é como povo que a gente se prepara, que a gente caminha para celebrar a Páscoa. Não é um momento de intimismo, não é apenas um momento individual, é um momento de pessoa. Como pessoa a gente caminha. Indivíduo, a palavra significa aquele que não se divide. Não é? Ser pessoa significa criar relação, porque é o outro que me dá a consciência de que eu sou pessoa. O outro me dá a consciência de que eu vivo de relações, eu estou relacionado a alguém. Já a existência da gente é uma existência relacional. Você começou a ser gente onde? No ventre da mãe. Então já ali está a primeira relação. Então é isso que nos torna pessoa, relações que se criam. E relações também, não é, de povo que caminha nesse caso, voltando à sua origem batismal. Então, na consciência disso é que a gente vai vivendo o dia de hoje, esse momento nosso, esse momento celebrativo. Eu estou vendo aqui que muita gente tem me mandado, às vezes, seja aqui nas comunicações pelo interno do Instagram, outros que têm os contatos, né, pessoais de e-mail ou por meio também de WhatsApp, não é? Tem me mandado sempre aquele retratinho dos seus caderninhos, não é? Que estão usando para tomar nota do tempo que está vivendo, né? Durante a quaresma, tomando nota do momento de oração, do que está vivendo, dos apelos. E essa é uma coisa muito boa. E eu aqui gostaria de chamar a atenção para duas coisas, ou talvez até mais do que isso. Mas uma primeira é aquele exercício que a gente faz, né? Da leitura orante da palavra de Deus, que a gente vai subindo assim, aqueles vários degraus, o degrau da leitura, o degrau da meditação, da oração e da contemplação. Eu queria chamar a atenção para esse degrau que nós chamamos da meditação, que é aquele momento em que a gente pensa o que é que a palavra de Deus diz, o que é que aquele texto está dizendo, depois o que é que aquele texto está dizendo para mim. Ali naquele passo pode acontecer duas outras coisas também que são importantes. Uma primeira, que nós chamamos de alargamento. Quando a gente lembra até daquela palavra de Deus através do profeta Isaías, que diz assim: alarga o espaço da tua tenda. E aqui eu quero voltar a essa palavra tenda, porque quando a gente lê o Evangelho de São João, no chamado prólogo do Evangelho de São João, que diz assim: o verbo se fez carne, e a gente traduz em português, e habitou entre nós. Ali em língua grega tem um verbo que é o chamado verbo skeneuo. Skeneuo significa armar uma tenda, acampar. Mas dentro da palavra armar uma tenda, né, de ter a palavra eskené. Eskené significa a tenda. E quando lá no Antigo Testamento Deus diz alarga o espaço da tua tenda, é o espaço da tenda física para caber mais pessoas, pessoas estrangeiras, pessoas de fora. Mas nós, fazendo uma leitura espiritual desse texto, podemos pensar que a palavra que faz uma tenda dentro de nós, dentro do nosso coração, essa tenda pode ser alargada. Não é? E como ela é alargada? Quando a gente usa a própria memória para lembrar outros textos. Um texto que vai chamando outro texto. Você lembra no vídeo de ontem eu falei de um texto que eu tinha colocado para uma meditação uma certa vez em 2007 e falava dos cegos gritando. Não é? E eu peguei a palavra gritar e disse assim: aqui eu estou me lembrando também do grito de João Batista no deserto. Olha, eu estou alargando aquele texto que eu estava lendo naquela hora com uma lembrança de outra vez que aparece o verbo gritar. Ou, por exemplo, eu poderia pensar de Jesus na cruz que grita: meu Deus, por que me abandonaste? E dando um grande grito, expirou. Aí você vai vendo aquele verbo, a palavra, ou qualquer uma outra palavra que pode lembrar outra, não é? Que a gente vai alargando aquela leitura que está fazendo daquele texto da Bíblia, e na medida que vai meditando, que vai pensando, vai alargando, vai deixando que outros textos venham. Esse é um passo ali nessa chamada meditação. Uma outra da meditação, que a gente lembrar aquilo que aconteceu com Nossa Senhora. São Lucas conta que Nossa Senhora, quando os pastores chegaram e contaram o que aqui tinha acontecido, diz que ela meditava no seu coração. Meditar, biblicamente falando, pode significar isso, repetir. E aí os padres da igreja, nesse momento dessa meditação, eles usam uma palavra que é do mundo da roça. Eles dizem assim: olha, é preciso a gente ruminar a palavra de Deus.
Você já viu num pasto, as vacas, os bois, eles vão andando e comendo, comem, não param, não fica um tempo ali, come daqui, come dali. E quando chega um certo momento, à noite ou à tardinha, um momento que eles sentem, na hora que eles sentam, eles têm a capacidade de puxar lá do estômago o que comeu e começar a mastigar, a ruminar. Você já comeu castanha? Castanha de caju? Nossa, coisa que eu gosto. Me deu agora uma saudade, chega a boca aqui agora, encheu de água. Castanha é uma coisa que, por exemplo, você não pode pegar uma castanha, jogar na boca, mastigar 2 vezes e engolir. Não dá, não é? A castanha você tem que ir mastigando. Você já viu? Quanto mais você vai mastigando, ela vai virando aquela papa dentro da boca e você vai sentindo o gosto. Aí você sente até o gosto da fumaça, não é, que assou aquela castanha, os sabores. O sabor vai se soltando da castanha na medida em que a gente vai mastigando. Portanto, a palavra de Deus precisa se fazer a mesma coisa, né? Mastigar. A gente não é como as galinhas, não, né? A galinha pega o milho e engole inteiro, porque não tem dente. Mas só que as galinhas têm moela. E lá dentro a moela da galinha tritura o milho inteiro. Você já viu, né? Quando a gente vai abrir a moela da galinha, às vezes encontra o milho lá todo trituradinho. Porque ela quebra o milho lá com a moelinha dela. Nós não somos assim, não. A gente tem dente, precisa mastigar direitinho, né? E a gente sabe que para mastigar bem uma coisa, a gente deveria mastigar umas 30 vezes. Nós sábios do Oriente, eles dizem assim: aquilo que é sólido deve ser bebido. Que a gente deve mastigar bem a ponto daquilo ficar líquido na boca da gente. E a gente deve beber a água como se fosse sólida, não é? Quase que como mastigando, deixando o líquido frio que entra na boca esquentar primeiro, para depois a gente jogar no estômago. São dicas, né, da vida que a gente vai aprendendo. Então, portanto, ajuntei esses 2 aspectos para a Lécio Divina. Esse aspecto de meditar a palavra e de alargar com outros textos. Uma outra coisa que é interessante é naquele exercício que eu falei, não é? Da visualização, no tipo de contemplação inaciana. Isso é uma coisa muito, muito boa de fazer e a gente lembrar um fato que é o nosso cérebro. Tem pessoas que são visuais, elas não têm trabalho, não têm muita dificuldade de visualizar. Tem gente que quando fala usa muito, você está vendo aquilo? Ou então tem gente que diz assim, escute. Isso significa que essas pessoas são pessoas que têm canais visuais. Tem outro tipo de gente que ela está falando com você e se ela não pegar em você, parece que ela não se satisfez com a conversa dela, né? Está falando com ela e ela vai sempre se aproximando de você. Se você for um tipo visual, você vai querer assim, às vezes tomar distância dela, e aí é um problema sério, porque um quer se aproximar e quer tocar, e outro precisa de distância para poder ver. Então tem gente que tem um canal visual, né, e usa bem a questão da visualização, outros um canal auditivo, é gente que funciona mais e aprende as coisas na medida que escuta, e tem gente que usa um canal chamado de tato e de movimento, não é? Que é um chamado canal sinestésico, que significa de movimento. Então, quando você, por exemplo, depois que termina, você fez a meditação, você visualizou, você escutou o que estava sendo dito, e aí você pega uma caneta e escreve o que você viveu daquele momento de oração, você está adotando esse canal dito sinestésico. Você já usa também na medida que na sua meditação você vê as pessoas andando, caminhando, não sei o que, esse canal também está sendo ativado seguramente. Mas quando eu, por exemplo, eu sou destro, né? Eu pego com a minha mão direita aqui na minha caneta, não é? E escrevo, o que é que acontece? É que tem o lado esquerdo do meu cérebro que está sendo ativado para eu mexer com o lado direito. E esse lado esquerdo, o campo esquerdo do cérebro, é o campo da criatividade. Agora, pensa bem numa coisa. Eu disse que a quaresma não é um tempo em si mesmo, ele é uma preparação para a gente viver a Páscoa. A Páscoa se conclui 50 dias depois do domingo de Páscoa. Portanto, desde a quarta-feira de cinzas até o domingo de Pentecostes são 96 dias. Agora imagina só, você durante esses 96 dias, usando esse método de visualização, de audição, de anotar, você sabe o que vai acontecer com você? Você não vai ser mais a mesma pessoa terminados esses 90 dias de caminhada quaresmal. Você seguramente vai abrir canais diferentes, vão nascer inspirações, a sua criatividade. Deus vai usar desses canais que Ele deu a você para inspirar você, para você conseguir viver essa vida de alegria e de
seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Seguimento, essa é uma palavra muito interessante e é sobre isso que o Evangelho de hoje nos fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos de 27 a 32. Hoje o Evangelho nos coloca o contexto daquela cena de ontem que nós vimos no Evangelho, quando aqueles discípulos de João Batista foram questionar Jesus por que é que os discípulos dele não faziam jejum. Era justamente o momento em que Levi, que depois vai ser chamado de Mateus, como discípulo de Cristo, não é? Nós vamos ver que ele, depois que Jesus o chama, ele convida Jesus para ir à casa dele e dá um banquete. E vem muita gente participar desse banquete, que era tudo cobrador de imposto e gente pecadora. Por isso aquilo foi uma aberração para os doutores da lei, para os fariseus, que dentro do coração deles perguntam: mas como é que esse homem está aqui agora, sentado com toda essa gente pecadora? E Jesus percebe o que é que estava acontecendo no coração deles e diz: olha, como é que vocês pensam dessa forma? Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores e eles se convertam. Chamar os pecadores. Gente, nós na Igreja do Brasil vivemos o mês de agosto como chamado mês vocacional. Mas o verdadeiro tempo vocacional na igreja é esse aqui agora. É o tempo da Quaresma. É o tempo em que Deus convoca o seu povo. Tem aí o prefácio 5 do tempo da Quaresma, se você pode botar na internet, procura isso aí. Prefácio do tempo quaresmal número 5. Aquela parte da missa que o padre, depois do Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. O padre começa a falar em nome da comunidade e ali aquele prefácio é chamado de o êxodo espiritual. A Quaresma é o êxodo espiritual. Lembra a saída do povo de Deus do deserto, caminhando, saindo do Egito, passando pelo deserto para entrar na terra prometida. E a igreja diz que durante a Quaresma Deus abre de novo uma estrada no deserto. O texto do Evangelho de hoje, quando começa logo dizendo que Jesus saiu de onde? Saiu de uma casa onde ele estava, em que abriram o telhado em cima e fizeram descer um paralítico. E Jesus olhou para o paralítico, vendo a fé das pessoas, disse: os teus pecados estão perdoados. E aí o pessoal diz: como que isso daí pode perdoar pecados? Isso é uma blasfêmia. E aí Jesus disse: olha, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te e anda. Esse verbo levantar, ergueiro, lembra um verbo que é usado muitas vezes para falar da ressurreição. É o verbo da ressurreição, se levantar. E aí aquele homem paralítico, Jesus disse: agora volta para tua casa, pega a tua caminha e vai embora. Mas quando diz assim que Jesus saiu, esse verbo do jeito que está lá escrito em grego é exelten, significa, e quase a gente ouve que é o mesmo verbo para êxodo, para saída. Então aquela saída de Jesus daquela casa é como ele que está saindo. O Papa Francisco fala sempre de igreja em saída, né? É Jesus saindo para vir ao encontro das nossas paralisias. E agora a paralisia que ele encontra é a paralisia de um, fisicamente falando, não era um paralítico não. Levi estava sentado na coletoria de impostos, pedindo ali as taxas. Sentado. Katameno, diz lá o grego, é a mesma palavra que Zacarias, quando canta o Benedictus, diz assim, que Deus manda o sol da justiça vir para iluminar aqueles que estão sentados na sombra da morte. Portanto, Mateus é o que está ali no seu telônio, ele está sentado à sombra da morte, ele está sentado servindo a um império que tira a vida das pessoas, um império que se nutre de pão e circo, de divertimento para as pessoas, mas sem levar em consideração a vida daqueles que eram muitas vezes os mais pequenos, os agricultores que eram explorados por muitas taxas. E aí Jesus passa como o sol da justiça para tirar Mateus, que estava sentado na sombra da morte. Às vezes a gente pensa que nas atividades que a gente está fazendo está tudo muito bom, é a minha profissão, mas será que a gente também não está sentado na sombra da morte? Será que Jesus não está chamando a gente para sair desses mundos fechados, para poder entrar e deixar brilhar o sol que é Ele na vida da gente? No dia de hoje, acho que a gente podia pensar em todas essas coisas. Não é? Ampliar os nossos horizontes, o espaço da nossa tenda e seguir a voz de Jesus. Essa vocação, ele que chama tempo da Quaresma, tempo vocacional. Mas de que vocação se trata?
de sermos povo da aliança. Qual aliança? Eu sou o vosso Deus, vós sois o meu povo. Capítulo 5 da Lumen Gentium, o documento do Vaticano II que nos fala da igreja no mundo de hoje, a igreja nos tempos atuais. O capítulo 5 da Lumen Gentium diz que nossa vocação é a santidade. E o número 22 da Gaudium et Spes diz que Jesus é esse que veio revelar ao ser humano a sua altíssima vocação. A nossa altíssima vocação não é outra, é ser santa, é ser santo. Então vamos, nesse período da quaresma, acolher esse chamado que Jesus nos faz, tirando a gente das mesinhas onde a gente se encontra, dos lugares de trabalho, dos lugares de morte que a gente possa estar. Ele passa, estende a sua mão, nos convida para a gente deixar e abandonar tudo aquilo que não produz vida e segui-lo, porque ele veio para que a gente se converta e tenha vida e a tenha em abundância. Vou encerrando então aqui esse nosso momento de agora, essa nossa transmissão, deixando para você o meu abraço, pedindo a Deus que nos ilumine, para que amanhã a gente entre no deserto com Jesus, não é? Ver ali essa abertura desses 40 dias. Vamos com Jesus caminhar 40 dias, de amanhã até o domingo de Ramos, são 40 dias fechadinhos. Então que a gente viva esses dias de amanhã até o domingo de Ramos como memória dessa luta de Jesus no deserto, vencendo o maligno e escutando essa palavra que ele veio nos trazer. Eu quero abraçar todas as pessoas que eu estou vendo aqui na nossa transmissão: Rosa Santos, Fabiane, Jussara, Malta, a Lília. Eu vi aqui o recado que você me deixou sobre a questão do Evangelho de Lucas, depois eu vou responder ao seu pedido. Sim. Um abraço aqui para Diné Flores, para o Padre Tiago Saletino, um abraço grande para você, Padre Tiago, para todos os seus co-irmãos saletinos, a quem queremos muito bem, e a nossa oração sem dúvida pelo Padre Edgar, que aí na África, não é, lá em Moçambique, passando por aquela situação tão difícil. Devem ter outros ali, eu sei do Edgar, mas há outros que estão ali servindo aquele povo tão sofrido nesses momentos difíceis da nossa história. Um abraço para a Bia de Souza, para a Natália, para a Anne, para a Maria Aline, para a Loma Brito, para Vilan Cruz, para Léo Freitas, Daci, Edilene, Maria Eureni, para Cris aqui, para Marcos, não sei aqui qual é o sobrenome que vem atrás, para Mima, para Joseane, Jeane Reis, Vani Brito, Maria Gorete, dá um beijo aí, maninha. Para Coelho, Eli também eu te respondo depois, vi já aqui a sua mensagem. Aqui, Jacinta, olha, até manhã tá aí ligada. Manhã, um beijo, sua bênção. Para Ana Barreto aí, para Rosa Santos, Joelma, Daci Sampaio, Padre Nilvandro, um abraço grande para você aí em Mutuípe, na paróquia de Santo Antônio, em Jiquiriçá, na paróquia do Senhor do Bonfim. Bom, vamos ver quem é que apareceu mais aqui embaixo. Eu assim, parece que eu consegui passar por todo mundo aqui. Jair Reis aqui também. Bom, um abraço para todos vocês que acompanharam essa nossa live, para vocês que vão ver esse vídeo que vai ficar aqui salvo no IGT. Muito obrigado a você que está nos seguindo nesse nosso perfil do Instagram. É uma alegria ter vocês e sabe que isso ajuda, né, a divulgar as mensagens, ela chegar mais longe. Obrigado a você que está inscrito lá no nosso canal. Padre Nilvandro, eu quero ver aí quantas pessoas você vai conseguir aí na paróquia de Santo Antônio, na paróquia de Jiquiriçá, para se inscrever lá no nosso canal do YouTube, viu? Tô esperando aí a sua colaboração. Essa é uma colaboração simples que a gente pode dar uns aos outros. E espero que, né, vocês assistam o vídeo. Pedro Miguel, um abraço grande para você também. A você que vai se inscrevendo no nosso canal, assistindo esses vídeos, você curte o vídeo, você dá um like, que tudo isso ajuda, tudo isso faz bem. Abraço para Leo Passos aqui também. Gente boa, gente querida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha sobre nós, permaneça para sempre. Rose Santos eu vi aqui também, não é? Bom, parece que eu consegui falar de todo mundo aqui. Joel Mandrade. Gente, um beijo grande, um bom início de fim de semana. Muito bem, Padre Nilvandro já está dizendo que pode deixar, isso é bom. Vamos colocar para frente as mensagens, vamos divulgar a palavra de Deus sempre. Um abençoado fim de semana para vocês e amanhã uma boa celebração da Páscoa de cada semana.